O Vida Vivida está começando. Olha, gente, hoje o nosso convidado vai nos contar histórias dramáticas do tempo em que viveu com a família sob o poder dos nazistas na Europa, nos campos de concentração. Foi o período chamado o Holocausto. E só para você ter uma ideia, ele presenciou a morte do próprio pai e também chegou a ser vendido como escravo. A gente vai conversar hoje com o presidente da Associação Brasileira dos Israelitas Sobreviventes da Perseguição Nazista, Alexander Lax. Tudo bom, senhor Alexander? Olha, eu quero agradecer muito a presença do senhor, principalmente porque eu sei que deve ser difícil relembrar todas essas histórias. Isso não tem nem dúvida, mas eu acho que quanto mais você fala, mais tem que falar, porque é algo que não pode esquecer e é algo que nunca mais pode acontecer. Isso. Principalmente não pode acontecer e a geração nova tem que saber o que aconteceu. Então, o senhor veio aqui então para passar essa experiência para a gente. E vão conversar com o senhor os estudantes dos cursos de Comunicação Social, Marketing, Desenho Industrial, Dança e Formação de Atores do Centro Universitário da cidade. Agora a gente vai dar uma passada por essa longa história que é a vida do senhor. Alexander Henryk Lax nasceu na cidade de Lodz, na Polônia, em 1927. Sua história de vida é marcada pela dor e o sofrimento. Aos 12 anos, ele e a família foram presos no gueto de Lodz por serem judeus. Nos campos de concentração, sofreu todo tipo de violência e viveu em condições subhumanas. Sua alimentação consistia em sopa de água com casca de batata, um pedaço de pão e uma água preta que os soldados insistiam em chamar de café. Foi assim durante 5 anos. No período em que a Polônia esteve sob domínio alemão, ele perdeu todos os parentes. Mas a perda que mais lhe marcou foi a de seu pai, que, doente e cansado, já não podia mais colaborar nos trabalhos e, impiedosamente, foi espancado até a morte por um soldado. Até hoje, Alexander cumpre o último pedido do pai: divulgar os horrores que os judeus viveram nos campos de concentração. O pesadelo terminou em 1944. Alexander viveu nos Estados Unidos durante quase 2 anos, até que parentes brasileiros descobriram que ele havia sobrevivido. Aqui no Brasil, começou a se envolver em projetos ligados ao Holocausto. Hoje, Alexander dá palestras e é o presidente da Associação Brasileira dos Israelitas Sobreviventes da Perseguição Nazista. Recentemente, foi eleito cidadão honorário do Rio de Janeiro e, em breve, vai estar lançando um livro em que conta a experiência que viveu e as lições de vida que tirou de sua sofrida trajetória. Pois é, senhor Alexander, conta pra gente então essa história do livro. O senhor quis registrar então a história do senhor? O livro é... Eu faço muitas palestras e sempre as pessoas perguntavam, porque em 2 horas não dá para contar muita coisa. Você conta o essencial. Mas para ser mais preciso, sempre alunos e adultos sempre perguntaram: por que você não registra? Registra isso, escreve o livro. E eu comecei a escrever. Disse: eu não sou escritor, né? Não sou escritor. Aí tinha uma professora que disse para mim: eu vou te ajudar, quer? Aí peguei de bom grado e escrevi um livro. E agora a Sônia vai fazer uma pergunta. Bom, você está falando do livro e seu livro está retratando a história da sua experiência no nazismo. Eu queria saber assim, que o cinema também retratou muito, né, a história do nazismo. Eu queria aquela polêmica do filme A Vida é Bela. A Vida é Bela, não sei se o senhor viu, assistiu? Vi. Então eu queria saber o que o senhor achou do filme. Eu acho que é filme que faz pouco de um sofrimento de 6 milhões de pessoas e mais, né? E deve ser proibido, simplesmente proibido. Isso aqui é uma... Não tem nem pés nem cabeça. Eu também estava, quando fui levado para o gueto, eu estava também com 12 anos, a criança de 12 anos. E coisas que eles mostram lá não acontecem. Não podia acontecer porque eles botam os alemães como se fossem imbecis, e único ele e tal, que ele faz uma coisa só porque quer salvar o filho para não sofrer tanto.
Isso não existia, simplesmente não existia. Isso é uma paródia, e paródia com coisa tão séria deve ser proibida. Isso é minha opinião. Eu queria saber o que é que te dá força, depois de tanto sofrimento que o senhor já passou na vida, para continuar vivendo e lutando e divulgando todas essas violências que vocês sofreram? Eu acho que o que me move mesmo são vocês praticamente. Porque aonde eu falo, para quem eu falo, geralmente são jovens. E eles são vocês são a última geração que tem oportunidade de ver e ouvir uma pessoa que conta a história como aconteceu, e não no filme, nem num livro de ficção ou qualquer coisa parecida. E devem saber que isto nunca mais pode acontecer. Então, quanto mais você fala, quanto mais eu explico e digo sempre a verdade, claro, e as pessoas, quando compreendem que não pode acontecer nunca mais, eu faço o que meu pai me mandou fazer, antes de ser assassinado. Bom, isso foi quase no fim da guerra. Estava na Marcha de Morte. E Marcha de Morte, na Marcha de Morte, que já era final da guerra, morreram 1,5 milhão de pessoas. Tínhamos que andar sempre juntos e quem ficava para trás era sumariamente assassinado. Quem saía da formação também era assassinado. E sem comida, assim, no relento, estamos no maior frio de janeiro, fevereiro, março, estava muito frio, estava no relento que sempre quando deitávamos, uma grande parte já não levantou mais, porque ficou até inchado congelados, né? Nessa altura, quando ele me falou, ele disse assim, meu filho, você é novo, se não formos fuzilados todos, você vai sobreviver. Porque as alemães estão perdendo a guerra, estão fugindo também, está vendo, eles saem para cá e para lá. E se você não fuzilar, não for fuzilado, você não vai morrer. Mas eu quero de você uma coisa, você sempre conta sempre o que aconteceu conosco. E como um homem pode cair tão baixo e fazer isso com outro homem. E durante o Holocausto tinha muitos atos heróicos também, solidariedade, mas para nós já era fim, né? E disse que isso aqui você tem que contar sempre, nunca esquiva-se de contar. Pode ser 10 pessoas, 5, 3, 1000, sempre conta, para futuras gerações então, o senhor souberem o que aconteceu. E eu disse, eu vou sentar porque eu não posso mais andar. E sentar era morrer. Aí eu disse, meu pai, se você sentar, eu também vou sentar contigo, porque eu não quero viver sem você. Mas ele disse, não, meu filho, você tem que andar, você tem que contar. Vai, eu disse, não vou, e quando ele fez menção de sentar, eu também eu ia sentar mesmo com ele, não queria viver sem meu pai. Meu pai tinha 44 anos nessa altura, e já não podia andar. Então, estava perto de nós andávamos em 5, né? A coluna estava em 5. E um homem ao nosso lado também não era melhor do que nós, porque também quase que não andava. E disse para o meu pai, você quer que teu filho viva? Ele disse, a única coisa que eu quero, que eu vou morrer. Então você encosta no meu ombro de um lado, encosta teu filho do outro lado, e vamos andar. Se cairmos, vamos cair os 3. Vamos morrer os 3. E isso era proibido também, encostar no outro. Mas eu acho que foi novamente um ato mesmo que não sei explicar porquê. Nós não fomos molestados e meu pai viveu mais uns dias. Senhor Alexandre, a gente agora vai dar uma paradinha, a gente vai fazer um intervalo. O Vida Vivida volta já já.
Vida Vivida está de volta, conversando hoje com o senhor Alexander Lax, contando as histórias do Holocausto. E agora o Bruno vai fazer uma pergunta. Alexander, eu queria saber como é que você analisa os movimentos neonazistas que estão surgindo na Europa. Principalmente um dia eu estava vendo um programa que era sobre os skinheads. E como é que você analisa isso? Não é mais você tendo passado por isso tudo e eles querendo pregar essa ideia, trazer essa ideia de novo para reinar na Europa e no mundo inteiro. De fato, é muito preocupante. E essa preocupação não é só para judeus ou alguém específico. Isso aqui é uma preocupação geral e deve ser para todos. Porque eu acho que isso aí pode ser combatido com esclarecimento. Porque esses tipos, eles simplesmente não sabem o que estão fazendo. Eu estou dizendo até a palavra do Cristo, mas é verdade. E eu acho que isso é muito preocupante para todos nós e temos que saber dizer não. Sempre temos que dizer não quando não é certo. O que estava na cabeça do Hitler? O senhor tem alguma coisa assim, uma versão, uma explicação nesse sentido? Isso aqui perguntas, de fato são perguntas que não entram na cabeça. O que o Holocausto foi, não é explicado, não é explicável, porque não era econômico, não era científico, não era absolutamente nada, era simplesmente para matar um segmento da humanidade. E que para eles, pelo nazismo, o que explica é a teoria nazista. Isso, a única coisa que explica isso é a teoria nazista de ser superiores e o resto é escravo ou não tem direito à vida. Não era só povo judeu, não. Interessante que a eutanásia começou com os alemães. Tinha uma clínica que eram levadas pessoas com defeitos físicos, principalmente crianças com mongoloide e assim em diante. E essas crianças eram levadas dos pais dizendo que eles vão ser tratados dentro dessa clínica. Acontece que na clínica eles levavam uma injeção de formol e depois eram queimados e mandados urnas para os pais. Mas como nem sempre um crime não é sempre perfeito, então eles começaram a mandar duas, com a urna, vinha que morreu num dia morreu de pneumonia. E a mesma manda mais uma urna com outro diagnóstico. As pessoas começaram a ficar desconfiadas. E aquilo começou de transparecer para a população. Todas as igrejas começaram a falar contra. Todos os pais começaram a se revoltar. Se falava de boca em boca, porque eram alemães. E eles pararam. Agora, quando chegou aos judeus, absolutamente ninguém abriu a boca. Não foi pronunciado menor protesto. E é isso. Quer dizer, nós temos que saber que nós somos responsáveis. Se acontece alguma coisa, somos nós todos. Inclusive, eu tenho minha teoria e tenho certeza que posso falar em voz alta, sem ter medo de errar, que toda a violência que nós temos hoje são resquícios ainda do nazismo daquela época. Porque antes disso, a vida ela era preciosa, e se respeitava as pessoas. E hoje você vê na rua um assassinato lá, violência aqui, e eles foram os primeiros a demonstrar que a vida humana não tem valor. A vida humana tem valor. O que mais tem valor é a vida humana. E é por isso que eu disse, nós sempre temos que estar juntos para dizer não, para saber não vai não, não pode. Senhor Alexander, a gente vai dar mais uma paradinha agora para o intervalo e o Vida Vivida volta daqui a pouquinho com o último bloco.
O Vida Vivida está de volta, conversando hoje com o senhor Alexander Lax. E agora a Camille vai fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se o senhor é uma pessoa religiosa e se em algum momento de sofrimento o senhor chegou a perder a sua fé em Deus. Eu fui criado num lar não ortodoxo, mas acreditava em Deus e de fato eu também acreditava sempre em Deus. E eu, coisa incrível que parece, eu sabia todas as liturgias, eu sabia de cor. E eu esqueci absolutamente tudo em Auschwitz. E até hoje, quando eu vou rezar, sem livro eu não consigo. Eu sei onde estamos, mas para dizer as palavras, novamente recitar, eu não consigo recitar. E levou muito tempo até eu começar a acreditar de novo em Deus. Porque eu sei completamente ateu, nem sabia que sou ateu, mas eu era. E depois, com o tempo, eu comecei a raciocinar, porque eu pensava que Deus fez isso. Porque Deus é onipotente, Ele fez. Mas, raciocinando bem, aí cheguei à conclusão que não foi Deus que fez. Foram pessoas, não pode chamar de pessoas, foram uns bestas que simplesmente não tiveram Deus no coração. Porque quem tem Deus no coração é incapaz de fazer o que eles fizeram. Então Deus não tem culpa. Deus dá um livre-arbítrio e a pessoa deve ser boa. E não foi Deus que fez. Se o senhor se encontrasse com Hitler, o que o senhor falaria para ele? Eu, graças a Deus, não vou encontrá-lo nunca. Mas que já ia fazer agora 111 anos, desgraçados. E eu ia dizer, olha bem para mim, eu sou judeu e você é um fracassado. É ladrão, fracassado e tudo que deu ruim. E eu vou te explicar por quê. Porque você é fracassado porque queria entrar na Universidade de Viena para ser um pintor. Não foi aceito porque não tinha capacidade. Você queria entrar na arquitetura, não foi aceito porque não era capacitado de entrar. Depois, em vez de estudar e ler, você pegava livros e não fazia nada, e pegava livros antissemitas para ler. Só isso. Depois, também você não passou de cabo. Você dizia que queria ser general ou qualquer coisa, porque depois outros foram obrigados a te fazer alguma coisa, mas ele nunca passou de cabo, porque a estratégia nunca era certa, então ele nunca passou de cabo. Também, estelionatário. Por quê? Porque dizia que todos os alemães vão ganhar um Volkswagen. E começaram a descontar das pessoas do trabalho para depois ganharem Volkswagen. Ninguém recebeu Volkswagen desse dinheiro. Então, é estelionatário também. E bandido, porque você sabe. E um covarde, maior covarde que eu conheço. Quando chegou a hora de prestar contas pelo que fez, ele simplesmente, covardemente, suicidou-se. Deixa uma mensagem, então, para todos que estão ouvindo o senhor agora, para a gente encerrar o programa. Bom, minha mensagem é... Eu posso repetir. Eu tenho minha opinião, mas eu tenho que repetir de um arcebispo alemão que era nazista de início, chamava-se Müller. E este foi preso porque ele era nacional-socialista, era nazista mesmo, mas depois vieram para ele tirar a Bíblia e pôr o livro do Hitler, Mein Kampf. Ele não quis, ele disse, não, eu sou cristão, então ele foi preso, por sinal foi preso no mesmo campo, Flossenburg, onde meu pai foi assassinado. Ele sobreviveu. Então ele, depois da libertação, disse o seguinte: quando vieram buscar os comunistas,
eu não me incomodava porque não era comunista. Quando vieram buscar os social-democratas, não protestei porque não era social-democrata. Quando vieram buscar os judeus, não me importava, não era judeu. Quando vieram buscar os católicos, eu não protestei porque não era católico. Mas quando me vieram buscar, aí já não havia mais ninguém que pudesse protestar. E é exatamente isso. Nós não podemos deixar acontecer. Nós temos sempre que saber que hoje começa contigo, amanhã conta com outro e assim em diante. Tá certo então, senhor Alexander. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar toda essa experiência com a gente. E quero agradecer também a vocês, aos estudantes dos cursos de Comunicação Social, Marketing, Desenho Industrial, Formação de Atores e Dança do Centro Universitário da cidade. E não se esqueça, participe também do nosso programa. Tá aqui o nosso e-mail na telinha, tvuniversidade@universidade.edu. Até o próximo programa.